Bom dia, amados do Senhor Jesus. Quer dizer, acordem. Acordaram? Bom dia! Aleluia! Ressuscitaram. Vamos continuar palmilhando esse solo santo enquanto nós desfrutamos desse raio-x da personalidade do nosso Senhor. E essa mesma personalidade, esse mesmo caráter que Ele quer formar em nós, porque nós somos seus filhos, criados à imagem dEle e recriados à imagem de Jesus, para sermos transformados e para transformar esse mundo. Vasos novos nos quais Deus quer colocar uma cultura nova. Uma cultura que é, na verdade, uma contracultura. Hoje se fala muito em revolução, aliás, desde muito se fala muito em revolução, né? Mas as pessoas gostam muito de falar em revolução, vamos mudar tudo que está aí, vamos botar para quebrar, vamos subverter essa ordem e trazer uma nova ordem. Tolinhos não sabem que a maior revolução foi o Senhor Jesus que trouxe. A contracultura do reino é uma cultura revolucionária, porque ela pega toda a escala de valores desse mundo e põe de cabeça para baixo. No reino de Deus, aquele que perde, na verdade, ganha. Aquele que morre, na verdade, vive. Aquele que serve não é o menor, é o maior. A contracultura do reino de Deus é revolucionária e subversiva, porque ela subverte essa ordem que está aí, que não foi instituída por Deus. Toda essa cultura que o mundo desenvolveu, esses valores todos, como nós falamos ontem, foram desenvolvidos pelo homem decaído, pelo homem sem Deus. Essa não é a cultura do céu. Aqui, Jesus nos traz a verdadeira cultura do céu. Antes de avançar para a terceira bem-aventurança, eu queria fazer um pequeno esclarecimento. Ontem, em algum momento, eu mencionei que Jesus dirigiu as palavras do Sermão do Monte, os ensinos, para os seus discípulos. É verdade, mas não é bem assim. Evidentemente, começa o texto dizendo, as multidões, vendo Jesus as multidões, assentou-se, seus discípulos se aproximaram, e Jesus então profere o seu ensinamento para todos, para os discípulos e também para as multidões. O que eu quis dizer quando eu disse que Jesus endereçou essa mensagem aos discípulos? O que eu quis dizer, na verdade, foi que Jesus sabia que só os discípulos têm condições de receber esta palavra e praticá-la. A multidão não tinha condição de praticar. Queridos preciosos de Jesus, a Bíblia, todos os ensinamentos, todos os mandamentos, a vida de Jesus, não é somente um código de moral, não é somente coisas belas e poéticas que as pessoas se inspiram e qualquer um pode ler isso aqui e botar em prática porque é uma coisa boa. É muito mais do que isso. Aquilo que a Escritura nos traz, os valores, a personalidade, o agir, os mandamentos são espirituais. Portanto, é impossível para o homem natural andar nesse caminho. É impossível. O caminho de Deus, a vida de Deus, ela não pode ser ensinada. A vida de Deus precisa ser gerada numa pessoa. Quando é que essa vida é gerada? No momento da conversão, no momento em que ela se arrepende, no momento em que ela recebe perdão dos seus pecados e se reconcilia com Deus. Aí ele é uma nova criatura, recriada em Deus. E aí sim, tem uma nova natureza, uma natureza celestial. Aí sim, ela pode começar a cumprir e a viver essa palavra. A multidão não podia cumprir esses mandamentos e todas essas palavras que Jesus estava ensinando. Os discípulos sim. Eu posso cumprir, vocês também. Aleluia. Eu estou aqui em pé diante de uma distinta grupo de super-homens e super-mulheres.
porque vocês podem fazer o que as outras pessoas que não têm Jesus não podem fazer. Se existe um super-homem nesta terra, se existe uma super-mulher nesta terra, é o discípulo de Jesus, é a discípula de Cristo. Porque nós podemos fazer o que as outras pessoas não podem fazer. Amém ou não amém? Vocês compreendem o que eu estou falando? Nós não somos melhores do que ninguém. Pelo contrário, nós precisamos primeiro morrer e chegar diante de Deus humildes, pobres de espírito, humildes de espírito, reconhecendo que a gente não dava conta do recado. Depois chorar pelos nossos pecados e então receber perdão e reconciliação e ser transformado numa nova criatura. Aí nós recebemos tudo do alto. Aí vem o super-homem e a super-mulher. Agora sim, eu posso perdoar quando as pessoas não conseguem perdoar, eu posso amar quando as pessoas não conseguem amar, eu posso me mover por outras motivações que não são hipócritas, que não têm segundos interesses, quando as outras pessoas não conseguem fazer isso. Eu posso fazer todas essas coisas, porque o Espírito Santo vive, habita em mim, e Ele é poder, energia, força, que vem do céu e me capacita para isso. Aleluia! Glória ao nome do Senhor Jesus. Mateus 5:5. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Vejam que é realmente evidente a contracultura e os valores invertidos que o reino de Deus tem. O mundo diz: bem-aventurados, felizes aqueles que são fortes, felizes aqueles que conseguem se impor, felizes aqueles que passam por cima dos outros, porque aí os outros não conseguem passar por cima dele. Feliz é aquele que é poderoso em si mesmo. Mas Jesus inverte essa equação, para variar. E ele diz assim, bem-aventurados, felizes são os mansos. Aqueles que têm força, sim, mas essa força está sob controle. Ser manso não é ser banana. Ser manso é ter toda a sua força absolutamente debaixo de controle. Moisés era um homem manso. A Bíblia diz que ele era mais manso do que todos os homens na terra. E ele precisava ser, né? Porque ele tinha uma missão complicada para guiar uma turma complicada. Aliás, parecida conosco, né? Naquele caminho no deserto, o pessoal reclamava dele, o pessoal pedia uma coisa, quando ganhava não se satisfazia, queria outra coisa. Daqui a pouco já estava sentindo saudade daquela situação difícil da qual eles tinham saído, queriam voltar. A gente pensava que era ruim, mas é bom, vamos voltar para o Egito. E Moisés tinha que lidar com todo aquele... E o próprio Deus, é interessante ver que Deus trollou Moisés, né? Porque Deus disse assim, Moisés, chá comigo, eu vou fazer assim, e essa turma toda vai morrer, e eu vou dar um jeito aí de trazer um novo povo, e eu vou começar o meu plano, só eu e tu, vamos fazer diferente, vamos começar com aí um outro povo, mas esse aí, deixa comigo, eu vou matar eles todos agora. E Moisés disse assim, não Senhor, por favor, faz isso não. O que vai ser do teu grande nome? Porque está todo mundo aí falando, olha o Deus dos hebreus, poderoso, hein? Tirou ele, venceu todos os deuses do Egito, tirou eles do Egito com mão forte e braço estendido, mandou pragas sobre o Egito, Faraó ficou sem poder fazer nada, e o Deus dos hebreus tirou eles do Egito. Vamos ficar de olho agora para ver o que vai acontecer. Esse povo tem que ser muito especial. E agora, Senhor, tu está querendo matar o povo? Faça isso não. Aí Deus disse assim, brincadeirinha, eu não queria matar não, eu queria só ver se tu era manso. Passou. Lá adiante tem outro teste, mas por hora está aprovado. Se Moisés não fosse manso, ele ia dizer assim, isso mesmo Deus, eu já estava pensando em sugerir isso aí mesmo. Já estava pensando, eu e tu, nós estamos na mesma frequência, na mesma sintonia. Vamos matar esse povo aí, porque o povinho que deu ruim esse. Vamos substituir por um outro, vamos fazer uma segunda tentativa, né? A segunda fornada sempre sai melhor que a primeira. Não, Moisés era manso, ele tinha força, mas essa força estava sob controle.
Outra característica do manso é aquele que trata com bondade o seu próximo. Nós sabemos que estamos diante de uma pessoa mansa quando nós sentimos a bondade no trato dessa pessoa para conosco. E uma das razões pelas quais o manso chega a ser manso tem a ver com as bem-aventuranças anteriores. A terceira bem-aventurança, se nós formos considerar nessa ordem, chega na terceira bem-aventurança aquele que já se humilhou no seu espírito e que já chorou amargamente diante de Deus pelos seus próprios pecados. O manso é aquele que se enxerga e ele sabe que ele não é trigo limpo, para usar uma expressão lá do sul, não sei se aqui se usa, mas ele sabe que ele não é boa gente. Ele sabe quão falho ele é se comparado com Jesus. Como que ele vai tratar os outros com aspereza? Como ele vai ser duro com o outro? Como é que ele vai ser autoritário, intransigente? Como que ele vai ser ríspido? De que maneira ele vai censurar com força, vai chamar atenção com julgamento? Não, ele não tem cara para fazer isso, porque ele se conhece. Nós chegamos na mansidão muito por conhecer quem nós somos diante de Deus. E aí a gente fica pianinho, bem humildezinho, e jamais tratamos o outro com arrogância, numa posição de superioridade, numa posição de força. Pelo contrário, nós damos lugar ao Espírito e permitimos que a bondade e a doçura de Jesus toquem o nosso irmão, nosso semelhante, nosso colega de trabalho, e aí ele pode ver algo que ele sabe que não existe aí fora. Ele pode ver a doçura de Jesus na vida do discípulo e da discípula que manifesta essa mansidão. O manso não se sente ofendido facilmente. Quem não é manso é cheio de si mesmo, então ele não admite ser contrariado. Ele não admite ser julgado. Ele não admite ser injustiçado. Ele se ofende e se ofende muito. E guarda rancor, guarda amargura. E na primeira ocasião que tiver, ele paga a ofensa recebida. Mas o manso não. O manso não se ofende facilmente. O manso mata no peito, bota a bola no chão e segue o jogo. O manso perdoa. O manso não revida. O manso é aquele que não paga mal por mal. Ele não revida as ofensas. O manso não retribui a dureza com violência. Não paga na mesma moeda. Jesus vai falar sobre isso mais adiante. Esse é o manso. Não foi exatamente o que Jesus fez? Quando ele era caluniado, ele não abriu a boca para se defender. Quando ele era agredido, ele não agrediu de volta. Jesus é o retrato da mansidão. Como sempre, né? Nosso amado. E nós precisamos nos espelhar nele e buscar no Espírito, sabendo que o Espírito Santo quer trazer essa mansidão para nós. Porque quando as pessoas tocam a mansidão de Cristo nas nossas vidas, eles são cativados por isso. Muitas vezes as pessoas não conseguem ter uma ideia exata de Jesus em nós, porque não encontram mansidão em nós. Porque nós nos deixamos contaminar com a cultura deste mundo e agimos como as pessoas do mundo. Se falou de mim, eu vou falar de volta. Se me criticou, eu vou me defender. Se me bateu, eu vou bater também. Essa não é a cultura do céu, não é a contracultura do reino. Essa é a cultura daqui do mundo. Isso aí todo mundo faz. Mas o discípulo não deve fazer isso. O discípulo deve deixar que Jesus manifeste a sua mansidão através dele. Bem-aventurados os mansos. O que vai acontecer com os mansos? Qual é a promessa? Abra no Salmo 37.
Olha aqui a exortação mais linda. Se alguém aqui está passando por perseguição, se alguém está passando por situações que te deixam irritado, que te deixam encurralado, se alguém está sofrendo em algum dos seus relacionamentos, o Senhor tem uma palavra para ti nessa manhã. Salmo 37, versículo 1. Eu vou ler aqui na minha versão. Não se irrite por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade, pois em breve eles secarão como a relva e murcharão como a erva verde. Confie no Senhor e faça o bem. Habite na terra e alimente-se da verdade. Agrade-se do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e o mais Ele fará. Fará com que a sua justiça sobressaia como a luz e que o seu direito brilhe como o sol ao meio-dia. Descanse no Senhor e espere nele. Não se irrite por causa daquele que prospera no seu caminho, por causa daquele que realiza os seus maus desígnios. Deixe de lado a ira, abandone o furor. Não se irrite, certamente isso acabará mal, porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mais um pouco de tempo e já não existirão os ímpios. Você procurará no lugar onde eles estavam e não os encontrará. Mas os mansos herdarão a terra e terão alegria na abundância de Salmo paz. 137 diz que não é o forte, não é o violento, não é aquele que faz guerra, não é aquele que oprime, não é ele que vai durar até o final. Ele vai passar. E quando ele passar, nós, os mansos, vamos continuar. Amém? Ao contrário do que o mundo fala, a contracultura do reino nos dá a verdade. Bendito seja o nome do Senhor. Avançamos em Mateus 5, versículo 6. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados, serão fartos. A palavra justiça na Bíblia tem muitas acepções, basicamente 3 acepções principais. Primeiro, ela fala de justiça legal diante de Deus. Nesse sentido, nenhum homem é justo, porque todos são pecadores. Essa questão dessa justiça, Jesus resolveu na cruz. Ele se fez justiça por nós, né? E ele fez aquela troca. Pegou o nosso pecado e nos deu a justiça dele. E agora nós podemos, com a justiça de Cristo, comparecer diante do Pai. O Pai passa aquele scanner que ele tem e diz assim, ó, passou no teste, pode entrar. Porque nós estamos com a justiça de Cristo. Não há mais condenação sobre a nossa vida. O aspecto legal da justiça é esse. Segundo aspecto é o aspecto moral. Justiça fala de uma conduta que é reta, agradável diante de Deus, nas coisas que a gente faz, na nossa honestidade, no nosso falar a verdade, no nosso compromisso, na nossa zelo para nunca cair na tentação da hipocrisia, aparentar uma coisa quando na verdade é outra, né? A justiça moral, justiça do nosso comportamento. Em terceiro lugar, também fala daquilo que é justo socialmente falando, as desigualdades, as injustiças sociais, o abuso, a exploração do homem pelo homem. A Bíblia também fala disso. Quando Jesus fala que bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça, em primeiro lugar, ele está falando de ter fome e sede de ser como Jesus, porque Jesus é o justo. E Jesus honrava o Pai nesses 2 últimos aspectos de justiça que eu falei, tanto na justiça moral do comportamento, como na justiça social. Jesus cuidava dos pobres, Jesus dava instrução e ordem aos seus discípulos para que distribuíssem ajuda àqueles que necessitavam, e Jesus também ensinava aquele comportamento honesto diante do Pai.
A ênfase que eu quero dar nessa manhã, e que eu acredito que é a mais importante, é que essa fome e sede tem que ser de buscar, em primeiro lugar, o Senhor. Quanto mais de Jesus estiver formado em nós, nós não vamos nos conformar, nós não vamos ficar acomodados, primeiro, diante de um comportamento que não honra a Deus na parte moral. Nós vamos ser, sim, pessoas comprometidas com a verdade. Nós vamos ser, sim, pessoas comprometidas em honrar o Senhor em tudo que a gente diz, em tudo que a gente faz. E também vamos nos colocar à disposição como instrumentos de Deus para, na nossa esfera de influência, naquilo que a gente alcança, corrigirmos injustiças também. Ajudar aquele que está em necessidade, corrigir situações injustas, se estiver na nossa mão fazê-lo. Nas nossas relações com os outros, não praticar a injustiça e a opressão, não se aproveitar da nossa posição para explorar outros, isso não agrada ao Senhor. Então, se nós formos como Cristo, essas coisas vão ser frutos naturais da nossa conduta e do nosso comportamento. Ter fome e sede de Jesus e de todas as coisas que vêm junto com Ele, são sinais de um organismo vivo. Uma cadeira é um objeto, ela não tem fome, não tem sede, ela não precisa de alimento. Mas um ser humano, até mesmo um animal, se ele está vivo, ele tem fome e tem sede. Fome e sede de justiça são sinais de que eu estou vivo espiritualmente. Aquele que não tem fome, aquele que não tem sede, não tem vida. Aquele que não sente necessidade de se aproximar mais do Senhor, de conhecer mais a Ele, aquele que não sente necessidade de mais de Jesus, possivelmente não tem vida espiritual. Precisa ainda de um encontro profundo, verdadeiro, transformador com Cristo. Amém ou não amém? Não é verdade isso? Bem-aventurado aquele que tem fome e sede, aquele que deseja essa identificação com Jesus, tanto no aspecto moral do seu comportamento, como no aspecto social das coisas que ele pode fazer em relação ao que é justo nas relações humanas, dos homens. Bem-aventurado. O Senhor Jesus diz que aquele que tem fome e sede de ficar parecido com Ele, qual é a recompensa? Ele vai ser saciado. Mais tarde o Senhor vai nos dizer, quando Ele ensinar sobre a oração, aqui mesmo no Sermão do Monte, que todo aquele que pede, recebe, que aquele que bate, se abre, e aquele que busca, encontra. Se nós temos fome e sede, podemos ter certeza, o Senhor vai nos saciar. E quando Ele saciar a nossa fome e a nossa sede, sabe o que é mais legal que vai acontecer? Nós vamos ficar com mais fome e mais sede. Sabe quando a gente come uma comida muito boa? Às vezes a gente está até com o estômago cheio, mas se tivesse mais um pouquinho, ia. A gente fica com mais desejo, mais apetite de saborear aquela comida, aquele alimento tão gostoso, porque ele é tão bom. Às vezes até a barriga diz que não cabe, mas a cabeça diz sim, eu quero mais. O olho, né? Diz que quer mais, por quê? Porque uma coisa boa nos dá vontade de ter mais dessa coisa boa. Aí nós temos fome e sede, e o Senhor nos sacia. Mas quando Ele nos sacia, aquilo é tão bom que nos dá mais fome e sede. Aí Ele nos sacia. E aquilo é tão bom que nos dá mais fome e sede. E assim nós ficamos nesse círculo virtuoso. Não é vicioso, né? Círculo virtuoso de ter mais fome e mais sede, e ser saciado para ter mais fome e mais sede. Que o Senhor nos conserve sempre assim. Amém? Que Deus abençoe cada um de nós, a mim, a vocês, para que a gente tenha sempre fome. Nós cantamos hoje, tenho fome de Ti. Que nós tenhamos sempre fome e sede da pessoa de Cristo, de tudo que Ele é, de tudo que Ele faz. Bem-aventurado aquele que tem fome e sede, porque ele vai ser saciado sem nenhuma dúvida. Bendito é o nome de Jesus. Avançamos, Mateus 5:7.
Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Misericórdia é uma característica tão próxima do coração de Deus. Tão próxima. Misericórdia não é um sentimento. Misericórdia é uma disposição ativa de tratar o sofrimento e a necessidade do próximo. Disposição ativa. Não é uma disposição romântica. Não é uma disposição idealizada que talvez um dia. É uma disposição ativa. Por que ela é ativa? Porque toda vez que eu tenho oportunidade de exercer misericórdia, eu não penso duas vezes. Eu vou lá e faço. Não é uma coisa idealizada, romantizada. Se um dia eu ganhar meu primeiro $1 milhão, eu vou mandar $100 para os famintos na África. Não, é uma coisa assim de talvez um dia quando. Nós precisamos crer que Deus coloca no nosso caminho e na nossa esfera de influência. A nossa esfera de influência pode ser pequenininha. Nós não podemos alcançar toda São José do Rio Preto com alguma coisa que fazemos. Talvez até possamos, né? Mas geralmente não temos esse alcance. Não podemos alcançar todo o estado de São Paulo. Não podemos alcançar o Brasil. Mas tem coisas sim que Deus coloca no nosso caminho, dentro da nossa esfera de influência, na nossa esfera de ação, que nós podemos exercitar misericórdia. Tem pessoas que Deus coloca no nosso caminho. Tem pessoas que vão bater na nossa porta. Tem pessoas que vão cruzar o nosso caminho. E o Espírito Santo vai falar contigo e vai dizer: aqui, eu preciso de ti aqui. Eu preciso que agora tu seja o meu braço estendido de misericórdia para ajudar essa pessoa, para fazer algo nessa situação. O misericordioso se move pelo próximo. Ele se move pela necessidade e pela dor do próximo. Mais uma vez, o misericordioso age muito baseado no fato de que ele está pronto para alcançar misericórdia, porque ele recebeu de Deus muita misericórdia. De novo, nós voltamos para as primeiras duas bem-aventuranças. Irmãos, ali está o começo da caminhada. E o começo é muito importante. Ali são lançadas as bases para o nosso progresso. Se eu me vejo corretamente aos olhos de Deus, e eu recebo essa misericórdia tão grande, quem sou eu para negar misericórdia ao meu próximo? Eu fui tão perdoado, quem sou eu para não perdoar? Eu fui tão amado, tão tolerado por Deus, com tanta bobagem que eu falei, com tanta coisa errada que eu fiz, com tanto pensamento mal que eu pensei, e mesmo assim Deus não me descartou. Pelo contrário, Deus me suportou, me tolerou, esperou por mim, falou gentilmente ao meu coração, me atraiu com cordas de amor, com cordas de benignidade, me perdoou. Quem sou eu para não fazer isso com o meu próximo? Como eu disse, nós, super-homens e super-mulheres, podemos fazer o que as outras pessoas não podem fazer. Nós podemos ser misericordiosos, porque Deus estendeu a misericórdia dele para nós. E essa mesma misericórdia nos impulsiona, nos transforma em pessoas também misericordiosas como ele é. O misericordioso também tem uma disposição, assim como o manso, né? De não tratar os outros com dureza. É impressionante. Nós temos a tendência de ser tolerantes, a palavra é indulgentes, né? A gente tem muita misericórdia de nós mesmos. Nós temos milhões de explicações para os nossos erros, milhões de atenuantes, milhões de circunstâncias que dizem assim, não, tá certo, eu realmente fiz isso aí muito errado, mas tem que ver que fulano me provocou, né? Então, na verdade, aí vamos dividir 50-50,
meio a meio da responsabilidade, metade do pecado é dele, metade é meu, passa a régua, fecha a conta, e eu sou só meio pecador. É assim que a gente pensa em relação a nós. Mas quando o outro peca contra nós, aí não tem desconto. Aí a dívida é cobrada em full, é cobrada completamente, não é verdade? Nós somos tolerantes conosco e severos com os outros. O misericordioso não é severo com os outros, porque ele lembra que se Deus fosse severo com ele, ele estaria perdido. Mas Deus não foi severo comigo, com nenhum de vocês, graças a Ele. Pelo contrário, Ele nos amou, derramou misericórdia, como eu já falei antes, nos atraiu com tanta bondade e nos capacitou para olhar os outros sem julgamento severo, sem dureza. Ninguém gosta de ser tratado com dureza. O misericordioso olha para o outro e enxerga no outro ele, na sua necessidade de ser perdoado, na sua necessidade de ser tolerado, na sua necessidade que ele teve de que Deus andasse com ele 1, 2, 3, 4, 5, 600 milhas e não desistisse. Aí ele se vê capacitado a exercer essa mesma doçura com aquele. Jesus censurou os fariseus severamente. Você sabe que os fariseus eram os doutores da palavra de Deus, eram os teólogos da época, eram pessoas que decoravam a Bíblia da época, que era o Antigo Testamento, né? A lei, decoravam os preceitos, os comentários que os rabinos faziam. Eles estudavam e estudavam e estudavam e tinham aquilo na ponta da língua. Mas Jesus disse assim para eles: vocês são muito bons na letra, mas vocês são incapazes de entender a palavra. Sabe por quê? Porque vocês esqueceram de algo muito importante. Leiam o que diz em Mateus 23, 23. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês são tão zelosos que separam o dízimo até das hortaliças, separam a hortelã, o endro e o cominho, mas vocês desprezam os preceitos mais importantes da lei. Que preceitos são esses? Justiça, misericórdia e fé. Por não saber o que é misericórdia, os mestres da Bíblia, os mestres da palavra de Deus daquela época, se tornaram desqualificados para entender corretamente e para aplicar na vida deles e na vida dos outros a palavra de Deus, porque eles não tinham, entre outras coisas que Jesus falou, misericórdia. Se nós não temos misericórdia, nós não conseguimos ajudar o nosso próximo corretamente. A palavra de Deus na nossa mão se torna um porrete, se torna um cacetete para bater nos outros. Infelizmente tem muito irmãozinho aí que, misericórdia, parece que é da polícia do exército, né? É a tropa de choque. Gostam de dar pela cabeça dos outros, gostam de corrigir sem amor e sem misericórdia nenhuma. Não. Aquele que não é misericordioso, eu não estou falando aqui de falsear a verdade, eu estou falando de aplicar a verdade em amor e em misericórdia. Amém ou não amém? Aquele que não tem misericórdia se desqualifica para ensinar a palavra de Deus corretamente, como os fariseus foram desqualificados, e Jesus deixou isso bem claro. O que vai acontecer com os misericordiosos? Alcançarão misericórdia. Aquilo que a gente dá, a gente também recebe, primeiramente do Senhor. A misericórdia de Deus vai se renovando sobre nós. Essa misericórdia que nos deixa maravilhados, que nos deixa apaixonados por Jesus cada dia que passa. Essa misericórdia fica mais forte, mais viva, e
também, muitas vezes, aí não há uma garantia, mas na prática acontece, muitas vezes, as pessoas também vão devolver misericórdia para nós. Se eu trato o meu próximo com misericórdia, existe uma boa chance de que essa misericórdia também venha de volta para mim. Porque é uma tendência, até mesmo do homem natural. Quando recebe uma coisa boa, muitos têm essa capacidade de devolver também com uma coisa boa. O que eles não têm capacidade é de pagar o mal com o bem, isso eles não têm. Mas pagar o bem com o bem, Jesus falou, até os gentios fazem isso. Quando nós somos misericordiosos, nós também recebemos misericórdia, até mesmo das pessoas, no nosso dia a dia. Aleluia. Bem-aventurados os limpos de coração. É a sexta bem-aventurança, isso mesmo. É o versículo 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Jesus sempre contrasta aquilo que é exterior, que não tem valor diante de Deus, com aquilo que é interior, que é onde Deus realmente trabalha e onde Ele faz todo o agir dele na nossa vida. Aqui Jesus está fazendo um ensino e um contraste que pegou mais uma vez em cheio os fariseus e os religiosos da época. Porque essas pessoas, eles eram, como já falei antes, extremamente zelosos de algumas coisas. Então, eles não usavam um copo sem lavar aquele copo, porque não podia estar impuro. Um utensílio de casa tinha que lavar. Um lugar onde fosse colocar a comida, tinha que lavar, 7 vezes. Porque eles queriam garantir que aquele utensílio que eles estavam usando não estivesse impuro. E Jesus falou para eles assim, olha, vocês fazem um excelente trabalho em purificar as coisas exteriores, mas eu quero dizer para vocês que as coisas interiores na vida de vocês não andam tão limpas quanto os copos e as panelas e as bacias de vocês. Oxalá o coração de vocês estivesse tão limpo, mas não está. O interior de vocês está cheio de rapina, está cheio de podridão, está cheio de coisas ruins. E aí agora Jesus então diz que bem-aventurado é aquele limpo de coração, aquele que é limpo nas suas motivações, aquele que é puro de coração, aquele que zela pela sua pureza interior. Essa pureza interior está bastante ligada com o que Jesus fala mais adiante em Mateus 6, 22 e 23, que é bem conhecido também. Mateus 6, 22 e 23 diz assim: os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se porém os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em você são trevas, que grandes trevas vão ser essas? Aquele que é puro de coração, quando ele olha para outra pessoa, quando ele olha e observa o procedimento de outra pessoa, ele não interpreta essa outra pessoa e as coisas que ele está fazendo da pior maneira possível. Vocês já viram gente que sempre pensa o pior dos outros? O fulano sentou do meu lado hoje, me ofereceu um chimarrão, está todo meu amiguinho, vai me pedir dinheiro emprestado, só pode. Tem que ter uma segunda intenção. Está todo bonzinho para o meu lado, tem que me cuidar mais. Esse cara é uma cobra, é falso. Isso não é pureza de coração. Isso não é olho bom. Isso é olho mau. É aquele olho que julga a intenção do outro, sempre da pior possibilidade possível. Muitas vezes as pessoas que agem dessa forma são pessoas que já foram tão machucadas,
que qualquer aproximação gera um gatilho de defesa. Um gatilho de defesa. Às vezes são pessoas que abriram seu coração para outras e foram traídas na sua confiança. E aí eles decidiram que nunca mais iam confiar em ninguém. Então, para não confiar em ninguém, o que acontece? Quando alguém se aproxima, eu já boto um carimbo na testa dele, fingido, interesseiro, falso. Porque daí, se eu colocar essa etiqueta nele, eu posso tranquilamente rejeitar a aproximação dele sem ter nenhum problema no meu coração. Isso é um instrumento da carne, isso é um instrumento do mundo, isso é a cultura do mundo, não é a cultura do céu, não é a cultura do reino de Deus. Discípulo é chamado a ser puro de coração, puro naquilo que ele olha para o outro, puro naquilo que ele vai julgar o outro, julgar no bom sentido, interpretar, troquem a palavra, não é julgar, puro naquilo, da maneira como ele vai interpretar o outro. Ele não é chamado para pensar o pior, ele é chamado para pensar o melhor. Amém ou não amém? Ele é chamado para manter essa higiene interior no seu coração. Manter o seu coração limpo. Um coração limpo é muito mais lindo do que um exterior limpo. Um coração limpo atrai as pessoas. Um coração limpo cura as pessoas. Um coração limpo, desarmado, um olho bom, ajuda as pessoas. Levanta. O olho mau só bota os outros para baixo. E quanto mais ele bota os outros para baixo, mais ele se bota para baixo. Porque quem tem o olho mau se azeda continuamente. Eu penso mal e aquilo me leva a pensar mal mais ainda e me leva a pensar mal mais ainda. E Jesus falou assim, ó: se a luz, que são os teus olhos, forem maus, todo o teu corpo fica em trevas. Todo o teu corpo vira treva. Mas o discípulo de Jesus não. Ele zela pela pureza do coração. Assim como é bom a gente ter a nossa roupa bem bonitinha, cheirosinha, bem passadinha, limpinha, sem mancha, o nosso coração precisa estar da mesma forma. Puro, isento de hipocrisia, isento de julgamentos, isento de olho mau. Não é à toa que Jesus fala que os puros, os limpos de coração, vão ver a Deus. Porque Deus se revela para aquele que é puro de coração, que busca essa pureza, que cultiva. Vocês lembram que ontem à noite eu falei, a bem-aventurança ao mesmo tempo que é um direito nosso, porque é o nosso novo caráter. Nós nascemos de novo, esse é o nosso novo caráter. Então é um direito nosso, mas também é uma responsabilidade, precisa ser cultivado. Para alguns de nós, pode ser até mais difícil, para outros, talvez não seja tão difícil. Mas é um trabalho que Deus nos dá, cultivar esse coração. Nós temos que julgar a nós mesmos muitas vezes. Nós temos que detectar se de repente eu não estou caindo para o lado de um coração cheio de sujeira em relação aos meus irmãos, em relação às pessoas que estão à minha volta. Às vezes acontece. Eu preciso ter uma autocrítica. E aí eu preciso ir diante do Senhor e pedir perdão e pedir que Ele me renove e traga em mim essa pureza. Reconhecer o meu olho mau. Reconhecer, Senhor, misericórdia. Eu olhei para aquele irmão lá, já pensei mal dele, Senhor. Que coisa, eu fiz isso. Fiz. Preciso que Tu me perdoe. Me dá os Teus olhos, Jesus. Eu quero ter um olho bom. Eu quero olhar para o meu irmão e pensar o melhor, não quero pensar o pior. Aí nós vamos diante do Senhor e Ele nos limpa de novo. O sangue de Jesus é muito poderoso. Ele nos limpa e nos dá a pureza interior que a gente precisa. E quanto mais desse coração puro a gente experimenta, nós vamos experimentar também uma visão mais clara de Deus.
uma visão mais clara de Jesus. E outra coisa muito legal, o limpo de coração vê a Deus com facilidade na vida do seu irmão. Porque aquele que não é limpo de coração está tão ocupado enxergando os defeitos do seu irmão que não pode perceber a obra que Deus está fazendo na vida dele. Ele está concentrado no que é negativo, está concentrado naquilo que Deus não fez. Mas o limpo de coração olha e pode ver aquele irmão lá todo atrapalhado, mas ele vai dizer: olha lá, que bênção, aquela área lá, Jesus já conseguiu transformar a vida do meu irmão, aleluia, que alegria, me alegro com ele. Pode ser que o resto esteja tudo fora do lugar, mas o limpo de coração vê Deus na vida dos seus irmãos, ele enxerga, ele discerne, porque é isso que ele está procurando. Ele não está procurando os pecados, não está procurando os podres. O olho bom não procura essas coisas, o olho mau sim. Fica ali escarafunchando, fica ali cavando, fica ali procurando. O puro de coração enxerga Jesus. Pode ser que Jesus esteja bem escondidinho na vida daquele irmão, mas ele vai descobrir, ele vai enxergar. Bem-aventurados os limpos de coração, eles verão a Deus, perceberão a obra que Deus está fazendo. Sabe, irmãos, quando nós crescemos nisso, nessa pureza de coração, a vida no corpo de Cristo se torna mais limpa, mais colorida, mais prazerosa, porque a gente enxerga Jesus em todo lugar. Eu lembro claramente da sensação que eu tinha, novinho convertido. Quando chegava o dia do culto, eu me converti na Assembleia de Deus, e lá os irmãos têm uma prática, um costume. O pessoal vai chegando cedo, ninguém conversa. O pessoal chega, ajoelha no banco, fica ali orando. Aí chegava eu. Quando eu botava o pé naquele salão, parecia que eu tinha entrado no céu. Aí eu vi aqueles irmãos orando, aquela reverência. Eu digo: Senhor, que coisa maravilhosa. Isso aqui é o céu, isso aqui é o céu. Olha aqui esse povo, todos perfeitos. Só eu que não devia estar aqui, mas olha só, todo esse povo perfeito. Eu só enxergava Jesus na vida deles. Depois eu fui vendo que tinha algumas coisas que não combinavam muito com Jesus. Mas o que eu quero destacar é que naquela minha ingenuidade, eu me sentia tão bem, tão bem. Eu entrava flutuando, irmãos, naquele salão. Tamanho prazer que eu sentia de estar com os santos. Aleluia! Os meus irmãos, os teus irmãos, somos santos. Que Deus nos conceda essa pureza e esse olho bom, de a gente entrar, e quando nós entrarmos, nossos irmãos estão ali, não é qualquer coisa, é Jesus que está ali. E onde está Jesus está a alegria. Onde está Jesus eu quero estar, eu me sinto bem. Ah, aleluia! Coisa maravilhosa. Ó Senhor, coloca o teu colírio nos nossos olhos, para que a gente possa ver, ter esse olho bom, ter essa pureza de coração, e poder te discernir na igreja, na vida dos nossos irmãos. A vida do puro de coração é tão melhor que a vida do sujo de coração. Tão melhor, que nós vemos o que é de melhor que Deus está fazendo na vida dos outros. Aleluia. Avançamos aqui. Próxima bem-aventurança. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Efésios 2:17. Irmãos, sobre essa questão de termos bons olhos, o Espírito Santo me lembra sobre a vida de Barnabé, né? Não sei quantos dos jovens aqui estavam naquele encontro de adolescentes que nós meditamos sobre a vida de Barnabé. Em
em Atos 11, não precisam abrir, Atos 11, 23, o contexto é que surge uma igreja em Antioquia, quando o evangelho é pregado aos gentios. E quando os irmãos de Jerusalém ficam sabendo, eles se lembram de Barnabé. Eles enviam a Barnabé, e eu penso que eles já enviaram a Barnabé por reconhecerem isso nele. Precisamos do irmão igual a Barnabé naquele lugar. E Barnabé chega numa igreja em formação, ou seja, é provável que tenham nessa igreja coisas muito boas, assim como coisas muito ruins, né? Que eles estavam começando ali a conversão. E diz em Atos 11, 23, diz que Barnabé, o qual quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e animou a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor, porque Barnabé era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé. E a última parte da passagem que mais me chama a atenção: e muita gente se uniu ao Senhor. Quando nós temos bons olhos, olhamos uns aos outros, aquilo que Jesus está fazendo, e Jesus está fazendo alguma coisa na vida de cada um de vocês aqui, alguma coisa Jesus está trabalhando. Pode ser que a construção esteja no começo, esteja no alicerce, ou talvez no acabamento. Eu espero que ninguém esteja nesse acabamento, porque pode ser que já esteja na hora, mas, irmãos, Jesus está fazendo muita coisa na nossa vida. E quando a gente tem bons olhos, quando somos cheios do Espírito Santo, a ponto de vermos Jesus na vida um do outro, sabe o que acontece? Teus amigos se unem ao Senhor, tua família se une ao Senhor, as pessoas que estão à tua volta, elas se unem ao Senhor. Isso é poderoso, isso é uma ferramenta de evangelismo poderosa do Senhor. Bons olhos, olhos como os olhos de Jesus, porque a continuação do texto diz que em Antioquia foram os discípulos chamados pela primeira vez de cristãos. Ou seja, esses caras parecem-se com Jesus. Eles lembraram-se de Jesus, ou seja, Jesus tinha bons olhos, irmãos. Jesus olha para a gente, isso que eu acho legal em Jesus. Ele olha para a gente vendo tudo que há de pior em nós, porque Ele sabe até o íntimo do nosso coração, mas Ele tem esperança que Ele seja formado em nós. E continua a obra, e o Espírito Santo está ali, poderoso, fazendo a obra em nós. Então a gente precisa ser assim com o outro também. Amém? Obrigado, André. Isso mesmo, queridão, é isso aí. Coisa linda. O caráter de Jesus é maravilhoso, irmãos. E esse caráter é nosso direito. O Espírito Santo está trabalhando em nós. É só a gente não atrapalhar e, pelo contrário, cooperar para que Ele apareça. Bem-aventurados os pacificadores. Efésios 2,17 fala sobre o Evangelho e diz assim, que Jesus, vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, ou seja, aos gentios, paz também aos que estavam perto, os judeus, que já estavam perto da revelação de Cristo. Porque por Ele, por Jesus, ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Então o cerne da mensagem do Evangelho é paz. Paz com Deus. O homem está brigado, está em inimizade. E Jesus diz assim, eu vim para ajudar vocês a fazerem as pazes com Deus. O centro, o âmago da mensagem do Evangelho é paz. Romanos 5:1 também fala sobre isso. Justificados, pois, mediante a fé, temos o quê? Paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a paz é o centro da mensagem do Evangelho, é o resultado da mensagem do Evangelho, e aqui o Senhor diz assim: bem-aventurados aqueles que têm a mesma natureza que eu tenho, sempre buscar a paz, sempre promover a paz. Deus não precisava fazer as pazes conosco. Ele poderia ter resolvido com juízo. Ele poderia ter acabado com essa fornada de humanos e começar tudo de novo. Mas Ele não fez isso. Pelo contrário, Ele enviou o seu Filho para promover a paz. Deus investe na paz. Deus trabalha pela paz. A verdadeira sabedoria, diz Tiago, está lá em Tiago 3, 17 e 18, podemos ler aqui.
Tiago 3, 17 e 18. A sabedoria, porém, lá do alto, a sabedoria que vem do céu, a sabedoria de Deus, é primeiramente pura, depois ela é pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos. Várias bem-aventuranças aqui, hein? Misericordioso, puro, né? Pacífico, plena de misericórdia e bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para aqueles que promovem a paz. Deus sempre está em busca de soluções que promovam a paz. Ele fez a paz conosco. É da natureza do discípulo também procurar a paz. Não é da nossa natureza deixar que a divisão aconteça, que a separação aconteça. Não é da nossa natureza, não deve ser, porque não é de Jesus, deixar que aquele que se afastou continue afastado. Às vezes a gente pensa assim, não quer andar comigo, também não quero andar com ele, não vou correr atrás, não é mesmo? Ele quer se afastar, que se afaste. Se Deus tivesse nos tratado dessa forma, nós que nos afastamos dele, não teria solução para nós. Muitas vezes nós não investimos na reconciliação. Muitas vezes nós não trabalhamos, porque realmente dá trabalho. Quando nós procuramos reconciliar alguém que se afastou por decisão dele, de nós, quem tem que se humilhar somos nós. E na maioria das vezes a gente acha que nós estamos com a razão. E na cultura do mundo, quem tem a razão não precisa se humilhar. É verdade ou não é verdade? Na cultura do mundo. Mas na cultura do reino não é assim. O pacificador prefere promover a paz do que ter razão. Nós, maridos e esposas, e um alô aqui para os em breve maridos e em breve esposas, e também para todos que um dia serão maridos e esposas. Esse exercício de paz, abrindo mão da minha razão, é fundamental para manter a paz no casamento. Se nós batemos o pé na nossa razão, nós estamos montando no cavalo chamado justiça própria. E aí nós vamos cavalgar essa viagem que nos leva para uma separação cada vez mais. Esse cavalo nos leva cada vez mais para longe da outra pessoa. Justiça própria, eu tenho razão. Ela, né, no caso, ou ele, que venha, se quiser fazer as pazes, porque eu estou certo, eu tenho razão. Então não vou me humilhar. Essa é a cultura do mundo, essa não é a cultura do reino. Deus estava certo, mas em Jesus ele se umidificou? Não, se humilhou. Ô gente, me ajudem aí. Ele se humilhou, ele estava certo, ele não precisava se humilhar. Pela lógica do mundo, Deus fez tudo errado. Deus fez tudo errado pela lógica desse mundo. Pela cultura desse mundo, ele fez o que não precisava fazer. Mas na cultura do céu, esse é o caminho. Aquele que busca a paz sabe que tem um preço, sempre tem um preço para manter a paz. A paz que foi celebrada entre nós e Deus teve um preço alto, que foi o sangue de Jesus na cruz. Mas nem por isso, nem Deus o Pai, nem Jesus se deram um passo atrás e voltaram atrás do seu plano. Eles foram buscando a paz até o fim, pagando todo o preço que precisava ser pago. Para nós também, queridos. Muitas vezes, para nós manter a paz, nós vamos precisar nos humilhar, mesmo quando a gente tem razão. Vamos precisar buscar e correr atrás muitas vezes. Às vezes não vai ter jeito, às vezes a pessoa realmente não quer e não quer. Bom, nós não podemos dobrar a vontade do outro. Nós podemos nos dobrar para que o outro veja e considere, e isso possa convencer, constranger o coração dele a fazer as pazes. Isso é tudo que a gente pode fazer. Mas nós estamos fazendo?
Estamos fazendo a nossa parte, nós estamos pagando o preço para manter a paz. O Filho de Deus é um pacificador, ele manifesta a mesma natureza do seu Pai. Amém? O que vai acontecer com os pacificadores? Eles vão ser reconhecidos como filhos de Deus. As pessoas vão ver que em nós existe uma natureza que não é desse mundo. As pessoas vão notar, como disse o André, não existe ferramenta de evangelismo mais poderosa do que manifestar o caráter de Cristo na frente das pessoas. Porque não é todo dia que as pessoas encontram um super-homem ou uma super-mulher que consegue fazer coisas que eles sabem que não conseguem. Não é sempre que eles conseguem encontrar uma super-pessoa que perdoa mesmo quando é ferida várias vezes. Não é sempre que eles encontram uma pessoa que corre atrás e se humilha para manter a paz. Eles não conseguem fazer isso. E aí eles veem que nós conseguimos. Os pacificadores vão ser reconhecidos, vão ser chamados de filhos de Deus, porque essa natureza não faz parte do mundo, é de outro mundo. E as pessoas vão ver isso e vão notar, e vão glorificar o nosso Pai que está nos céus. Aleluia. Última bem-aventurança. Bem-aventurados aqueles que são perseguidos, injuriados, caluniados por causa da justiça. Mateus 5, versículos 10 e 12. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês, quando por minha causa, disse Jesus, vocês forem insultados e perseguidos, e mentindo, as pessoas disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a recompensa de vocês nos céus. Pois foi assim que eles perseguiram também os profetas que viveram antes de vocês. Não é sempre que vale a pena ser perseguido. Às vezes, até mesmo os cristãos são perseguidos como consequência das suas atitudes ruins e dos seus pecados. Gente, eu já cansei de ouvir as pessoas falar: eu nunca mais boto crente para trabalhar comigo. Ô, gente complicada. Ah, não, se é crente, não faz sociedade de jeito nenhum. Contratar empregado crente, Deus me livre, tenha misericórdia e me guarde. Trabalhar para patrão crente? Não, de jeito nenhum. Prefiro trabalhar para o incrédulo. Muitas vezes os discípulos de Jesus, que confessam, pelo menos são discípulos, são discriminados e perseguidos, mas não é por causa da justiça. É por causa dos seus furos, dos seus pecados, do seu mau testemunho. E aí você sabe como é que funciona, né, no mundo. Se um faz, todos fazem, né? Se o vizinho que era crente, que era até pastor, deixou da mulher e dos 11 filhos que tinha, para fugir com a mulher do vizinho, e fugir para outro estado, e abrir uma outra igreja lá, todos os crentes são sem vergonha. Jesus falou, o nome, aliás, não foi Jesus que falou, foi Paulo que falou, se não me engano. O nome do Senhor é vituperado, é mal falado, é envergonhado por causa do procedimento vergonhoso de vocês. Porque vocês fazem coisas que nem os incrédulos fazem. Como é que funciona isso aí? Está certo? Não está certo. Muitas vezes aqueles que levam o nome do Senhor são perseguidos e se falam mal e têm que ouvir coisas horríveis, mas não foi por causa da justiça, não foi por causa só do nome. Ah, estão me perseguindo porque eu sou crente. Não, estão te perseguindo porque tu não paga as tuas dívidas.
Estão falando mal de ti porque tu és desonesto. Estão falando mal de ti porque tu pede emprestado e na tua cabeça emprestado é doado. Só esqueceu de avisar a pessoa que te emprestou, né? Porque nunca mais tu vai pagar de novo. Graças a Deus, isso não é o nosso caso. E que nunca seja, em nome de Jesus. Mas existem aqueles que são perseguidos, mas não é por causa da justiça. É por causa que, sendo cristãos, ou se dizendo cristãos, eles vivem como as pessoas do mundo. A postura deles nos negócios é a mesma da pessoa do mundo. A palavra deles não vale nada, assim como a das pessoas do mundo. Envergonham o nome de Jesus. O que Jesus está falando, a perseguição que ele está falando aqui é de outra natureza. É daquele que mesmo amando, perdoando, sendo manso, sendo humilde, sendo puro, sendo misericordioso e pacificador, mesmo assim, ele é perseguido. O que Jesus está falando é que mesmo quando nós praticarmos o bem para as pessoas, muitas vezes elas vão nos pagar com o mal. Porque a natureza que está em nós e a natureza que está neles é diferente. E as pessoas que ainda não estão em Cristo, infelizmente, são frágeis e estão expostas ao inimigo, a Satanás. E Satanás muitas vezes coloca na cabeça e no espírito dessas pessoas uma raiva, uma contrariedade em relação ao cristão. Às vezes a gente nem fez nada para eles. Eles olham para a nossa cara e dizem assim, ó, não te conheço, mas já sei que não gosto de ti. Por quê? Porque há uma contrariedade interior. E aí não importa, eu posso fazer o bem que for, essa pessoa vai sempre ter um olho mau a meu respeito, e vai falar mal de mim, e vai me perseguir, e vai inventar coisas que eu não fiz, e vai me perseguir, e às vezes eu vou até talvez perder meu emprego, eu vou ficar mal falado na vizinhança, ou as pessoas vão ficar de inimizade comigo porque ouviram uma história a meu respeito que não é verdade. Isso pode acontecer. Mas se eu tenho certeza diante do Senhor que eu estou andando de forma digna do nome de cristão, então eu não tenho que ficar indignado com essa perseguição. Eu tenho que alegrar e exultar. Exultar é pular de alegria. Engraçado, né, Jesus falar isso. Mas não é só se alegrar, é exultar. Quando a gente está num louvor assim muito legal e a gente sente aquela presença de Deus, a gente começa a pular. Isso é exultar. É fácil, né, exultar quando a gente está no louvor e Deus está tocando nossa alma, nosso espírito, e a gente pula de alegria. Não é tão fácil pular de alegria quando a gente vê essa palavra se cumprindo. Mas é o que Jesus disse. Certamente, eu sei por que Jesus falou isso aí. Porque Jesus vê em nós uma fidelidade e mais uma semelhança com o Filho dele. O Pai vê em nós uma semelhança com Jesus. Porque foi assim com Jesus. Ele fez tudo de bom e foi mal falado, falsamente acusado, caluniado, condenado como um malfeitor, como um herege, como um blasfemo, como alguém que ofendia o Pai. Tudo que Jesus não fez, acusaram ele de fazer. Até que ele foi para a cruz. Quando nós somos acusados de coisas que a gente não fez, o Pai vê e diz assim, olha lá o meu filho, está nos mesmos passos do irmão mais velho dele, que orgulho, que alegria. E o coração do Pai se alegra, porque nós estamos passando pelas mesmas coisas que o nosso amado Jesus passou. Irmãos, quando a nossa vida está toda certinha diante de Deus e mesmo assim as pessoas nos perseguem e mentem a nosso respeito, percebam o que Jesus falou, e mentindo disserem todo mal a vosso respeito. Se não precisa mentir para falar mal de nós, aí não vale, aí não é glória para Deus. Se alguém te chamar de caloteiro, porque tu não paga as tuas dívidas, ele não está mentindo, está falando a verdade. Isso não glorifica a Deus, de jeito nenhum. Mas se alguém mentir, que tu é uma pessoa que não é confiável, que tu é uma pessoa que
que não honra a tua palavra, que não paga as tuas dívidas, que não pode confiar em ti, mentir, então Deus está sendo glorificado. Jesus está feliz, porque Ele está vendo que tu estás passando as mesmas coisas que Ele passou aqui nessa terra. Bem-aventurados sois, porque assim fizeram para todos os santos antes de vocês. Muito, muito antes da gente nascer, muito antes da igreja nascer, os profetas passaram pela mesma coisa. Foram caluniados, foram xingados, foram escanteados e foram mortos por falarem a verdade e por serem homens fiéis a Deus. Grande é o nosso galardão no céu. Aqui muitas vezes Deus vai nos honrar. Muitas vezes aqueles que falam mal e inventam mentira de nós, vão ser eles envergonhados. Eu li num material, há muito tempo atrás, um material que fala sobre quebrantamento. Esse material está disponível na internet. Se vocês, eu recomendo que vocês procurem esse material e baixem. É um livreto chamado A Patrola de Deus. E ele fala sobre o processo de quebrantamento na nossa vida. E aqui naquele livreto conta-se a história de um jovem cheio do Espírito Santo, cheio de zelo, numa cidade aí do interior de algum lugar. Esse jovem cheio do Senhor era um pregador do Evangelho, dedicava a vida dele, um jovem solteiro, e uma certa feita ele estava numa praça, falando e pregando o Evangelho, uma pequena grupo de pessoas, uma pequena multidão ali, ouvindo a pregação daquele rapaz. De repente, uma moça corta aquela multidão, trazendo um bebezinho no seu braço, se aproxima daquele jovem e praticamente joga a criança nos braços dele. E diz assim, toma, segura o filho do nosso amor. Dá meia volta e sai, vai embora. E deixa aquele jovem crente, jovem discípulo, solteiro, com um bebê nos braços. Imagina como ficou o testemunho desse rapaz. Todo mundo sabia que ele era solteiro. E aí o pessoal olhou para ele e disse assim, seu sem vergonha, pagando de santinho aqui, querendo pregar o Evangelho e fazendo filho aí, que por sinal não deve ter assumido, porque essa moça teve que vir aqui e jogar a criança nos teus braços. Hipócrita. Bem que eu sabia que esses crentes aí, quem mais fala de santidade são os mais sem vergonha. A história diz que aquele rapaz não falou uma palavra, pegou aquela criança, levou para casa e criou, como se fosse de fato seu filho, ou filha, não sei se era um menino ou menina. E durante muitos anos, aquele rapaz permaneceu assim, com o seu testemunho completamente arruinado. Evidentemente aquela filha não era dele, mas ele não se defendeu. E a história conta que anos depois, aquela moça retornou para aquela cidade, procurou aquele rapaz e procurou os irmãos e as pessoas que conheciam aquele rapaz e disse assim, eu não sei o que deu em mim, eu nem conhecia direito esse rapaz e essa criança não é dele, mas quando eu vi ele pregando, algo tomou conta de mim e eu senti vontade de fazer isso, de acusar ele diante de toda a multidão e de me sumir. Ela retornou anos depois. E somente anos depois, o testemunho daquele jovem foi restaurado diante de toda aquela cidade. Esse testemunho foi contado, essa história, num contexto de explicar que muitas vezes Deus usa situações muito difíceis na nossa vida para produzir riquezas muito grandes. Durante todos os anos, desde o momento onde aquela moça entregou a criança nos braços daquele jovem discípulo, até o dia em que ela voltou e contou a verdadeira história, o testemunho dele ficou arruinado. E toda aquela cidade pensou mal dele. Pensou que ele era um hipócrita, um homem sem caráter, uma pessoa que falava de santidade, mas na verdade vivia uma vida impura. E ele ficou quieto, ele não se defendeu. Agora imaginem comigo, irmãos,
o resultado, o efeito que teve sobre todas as pessoas que um dia julgaram aquele rapaz, quando souberam que era mentira da moça, não dele, e pensaram: meu Deus do céu, esse rapaz nunca se defendeu, ele nunca acusou. Ele podia ter dito: gente, essa mulher é louca, eu nunca vi essa moça na minha vida, aqui, quero um DNA, eu sou inocente, gente, essa mulher é louca, ela é mentirosa. Não, silêncio, resignação. Levou aquela criança para casa e criou como se fosse de fato seu filho. Ali não conta no livreto, mas eu imagino que aquela pequena cidade foi virada de cabeça para baixo, e um testemunho poderoso de Deus se estabeleceu, porque as pessoas disseram: esse homem não existe, ninguém faz isso que ele fez. De que planeta é esse homem? Nós sabemos que ele é do planeta Reino de Deus, que é o mesmo planeta nosso. Aleluia! Nós podemos fazer o que outras pessoas não podem fazer. Nós somos os super-homens, nós somos as super-mulheres nesse mundo. Nós é que temos superpoderes, o Espírito Santo que mora em nós, e o caráter de Jesus formado em nós nos faz ser de completamente outra natureza. Bendito seja o nome do Senhor. Ó Senhor, bendito é o teu nome. Aleluia. André, sigo ou paro? Quantos minutinhos? Gente, eu tenho aqui muita coisa para falar. Então, 10, 15 minutos. Dá para ser, gente? Eu sei que vocês estão cansadinhos. Se eu tivesse aí sentadinho ouvindo, eu estaria muito cansado agora, ia estar com um olho fechado e outro mais ou menos. Mas vamos adiante, que o Senhor nos dê graça. Temos muita coisa preciosa para considerar. Aqui então nós acabamos essa primeira parte do Sermão do Monte e nós estamos considerando o caráter do discípulo, que é o mesmo caráter de Jesus, que é manifestado em nós. Temos poder para manifestar esse caráter? Temos, porque nós fomos perdoados, regenerados, e o Espírito Santo de Deus, ele habita em nós. Na próxima sessão, que vai de Mateus 5, dos versículos 13 até o 16, nós vamos ver alguma coisa sobre a influência do discípulo de Jesus nesse mundo. Aquela famosa passagem onde ele nos diz que somos nós, o sal da terra e a luz do mundo. Mateus 5, do 13 ao 16. Vamos ler aqui essa passagem. Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, insípido é uma coisa que não tem gosto, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais ele presta, a não ser para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não é possível esconder uma cidade construída no alto de um monte, nem se pode acender uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas sim deve-se colocá-la num lugar adequado, num lugar alto, onde ela ilumina bem todos os que estão na casa. Assim, brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está no céu. Primeira coisa que nós temos que considerar aqui é que Jesus, mais uma vez, estabelece uma diferença entre o mundo e a igreja. São duas comunidades distintas, são duas comunidades separadas e que têm naturezas distintas. Quando ele diz que nós somos o sal e que o mundo precisa desse sal, quando ele diz que nós somos a luz e que o mundo precisa dessa luz, ele está dizendo que em nós existe as qualidades do sal. Muito além de dar sabor, o sal é usado para conservar e impedir que um alimento deteriore. Muito antes de existir geladeira,
como é que as pessoas faziam para a carne se conservar? Fazia um charque, uma carne de sol, Oi? Gordura também, né? Mas o sal é usado universalmente para conservar. Ele impede, ele retarda o processo de putrefação da carne, de decomposição da carne. Quando Jesus diz que nós somos o sal de que o mundo precisa, ele está estabelecendo uma diferença entre aqueles que são chamados para impedir o processo de decomposição de uma comunidade, de uma sociedade que está se decompondo. Na igreja existem qualidades para impedir a decomposição. No mundo existe uma sociedade em apodrecimento, em decomposição. Não sou eu que estou dizendo isso, foi Jesus que falou. Muita diferença entre uma coisa e outra. Quando ele diz que na igreja existe luz, faz o contraste entre uma comunidade, entre uma sociedade que está em trevas, no escuro, que não sabe para onde vai, que não tem como discernir as coisas propriamente. Nós somos a resposta para uma necessidade do mundo. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. É interessante também que quando no original grego, quando Jesus diz assim, vós sois, a expressão no original, ela é mais enfática. A gente poderia traduzir como se Jesus estivesse falando assim, ó, vocês e tão somente vocês. Vocês e só vocês são o sal da terra. Vocês e ninguém além de vocês são a luz do mundo. É enfático. É enfático. Jesus não tem outro recurso aqui nessa terra a não ser nós, os discípulos de Cristo, a igreja. Mais uma vez fica manifestada também a diferença entre a cultura do mundo e a contracultura cristã. Os humanistas pensam que através de um conhecimento, de ensinar, de elevar o nível cultural das pessoas, então a sociedade se conserta. Pensam que os problemas do mundo estão na falta de conhecimento que as pessoas têm, na falta de cultura. Estão completamente errados. Um Adão culto é somente um Adão culto. Ele continua sendo Adão. Ele continua tendo uma natureza que é apodrecível e escura. Precisa de sal para se conservar e precisa de luz para ser iluminado. Quem é que dá o sal e a luz? Nós, a igreja. É responsabilidade nossa. Quando Jesus fala do sal, ele está falando também a respeito ele fala de algumas características do sal. Se o sal perder o sabor, ele não serve para mais nada. O sal tem que salgar, né? O sal, cloreto de sódio, é uma substância muito estável. Eu lembro que há muitos anos atrás tivemos um pastor argentino que é engenheiro químico e ele nos deu uma aula sobre essa questão do sal e do cloro, do qual o cloreto de sódio é um sal derivado do cloro. E ele nos deu uma aula sobre cloro e ele disse uma coisa que nunca mais saiu da minha cabeça. Ele disse assim, ó, o cloro transforma tudo que ele toca. O cloro é uma substância química poderosíssima. Tudo que ele toca, ele transforma de alguma forma. Ele reage e ele transforma. Ele em si é muito estável e ele é poderoso. De que forma então pode acontecer isso que Jesus disse? Se o sal perder o sabor, se tornar insípido, de que forma?
Se ele mesmo é tão poderoso que ele transforma as coisas onde ele toca, de que forma ele vai ser transformado? Naquela época que Jesus estava ministrando, o sal era obtido simplesmente raspando os depósitos de salitre que se formavam na superfície. Nesse processo de raspagem é muito diferente do nosso sal. Vocês pegam um pacotinho de sal, vocês vão ler que está escrito ali, sal refinado. Refinado significa que ele está purificado. Aquele sal ali passa por um processo onde toda a mistura e a impureza é retirada. Então ali a gente tem só sal mesmo, sal purinho. O sal daquela época não era nada parecido com isso. Junto com o sal vinha terra, vinha cisco. Tudo que era branco entrava junto. Às vezes o que menos tinha dentro do sal era sal. Eram outras substâncias. Aquele sal estava tão misturado que ele perdia o seu poder, perdia a sua eficácia. Então aí nós temos uma revelação. Qual é a maneira de enfraquecer o sal? Misturá-lo com outras coisas. A mistura cultural na nossa cabecinha e no nosso coração enfraquece e às vezes até anula a nossa capacidade de salgar o mundo. Amém? Se nós nos deixamos contaminar com a cultura desse mundo, se nós não permitimos que o Espírito Santo tenha liberdade de chegar lá em todas as nossas gavetas, em todas as nossas prateleiras, aqueles cantinhos mais escondidos e secretos da nossa alma, e revirar todas as gavetas, e tirar tudo aquilo que é da cultura desse mundo, e colocar o que é da cultura do reino. Se a gente fechar a porta para ele, nós vamos ficar misturados. Aí o nosso sal não vai ser bem sal, ele vai ser uma coisa ali, que é um pouquinho sal e muito de coisa que não é sal. Muito de impureza, muito de contaminação da cultura desse mundo. E aí a gente não vai ser sal. Às vezes, irmãos, nosso desejo de se aproximar das pessoas do mundo, nós tomamos um atalho perigoso. Às vezes nós imaginamos que se nós mostrarmos que a gente não é tão diferente das pessoas do mundo, que a gente é gente como eles são gente também, e a gente ficar parecido com eles, nós vamos ganhar eles com mais facilidade. Querem saber de uma coisa? Os jovens aí fora estão até aqui do igual. Eles querem alguma coisa diferente. E às vezes a gente está na contramão, querendo se tornar igual a eles para ganhar eles. Vocês têm ideia da quantidade de jovens que se juntam a movimentos extremistas? Há pouco tempo atrás, quantos aqui sabem o que é o ISIS? Levanta a mão. Ô meu pai, levanta a mão alto para eu ver. Alto assim, como se vocês tivessem cotovelo, sarinha. Isso, ô glórias. 3, 4. O ISIS, ou o Estado Islâmico. Ô gente, turma santa não vê televisão, rapaz, não vê noticiário nem nada. O Estado Islâmico botou terror lá no Oriente, porque foi um movimento político, militar, religioso e sobretudo cultural. Organizou um exército e começou a conquistar vários territórios. Conquistou um pedaço da Síria, e o objetivo deles era estabelecer o novo califado islâmico, um império, um reino, um governo islâmico, onde a religião islâmica fosse a lei, a constituição. E eles queriam conseguir isso na bala, matando todo mundo que pensava diferente. Ou se converte ao Islã, ou é morto, sumariamente. Isso foi um terror. As nações,
Muitos, inclusive muitos irmãos nossos cristãos foram massacrados. E outros árabes, que também eram islâmicos mais moderados, também foram massacrados, porque não concordavam com as ideias desse pessoal. Era gente terrorista mesmo. E eles conquistaram um pedação da Síria e estavam querendo conquistar todo o Oriente. E vocês querem saber? Gente na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil, jovens cansados dessa cultura, cansados dessa sociedade, se alistavam para ir lutar ao lado deles. Sabe por quê? Porque eles estavam cheios disso aqui. Estavam cheios, eles não tinham senso de propósito, não tinham senso de valor, não tinham uma causa. Aí pegaram qualquer causa maluca para lutar, porque não tinham nenhuma. E aí eu pergunto, onde é que está a igreja para oferecer uma causa que vale a pena matar? Eles vão atrás daqueles que matam. Nós temos uma causa que vale a pena, pela qual vale a pena morrer. E eles então largam família, largam emprego, largam o seu país e vão lá matar as outras pessoas, porque encontraram uma causa pela qual lutar. Irmãos, os jovens do mundo estão cheios da mesmice. Eles não estão querendo gente igual a eles estão querendo gente diferente. Eles estão querendo alguém que salgue esse processo de deterioração, de degeneração dos valores. Eles estão querendo alguém diferente. No mundo está aí, todo mundo é de todo mundo e ninguém é de ninguém. Os jovens estão fazendo sexo adoidado e achando que isso é alguma coisa. Mas tem um vazio, aquele vazio que Agostinho falou, que existe no coração do homem, um vazio do tamanho de Deus. E só Deus tem o tamanho certo para preencher esse vazio. Esse vazio grita cada vez que eles pousam a cabeça no travesseiro de noite. E não são os que estão querendo ser iguais a eles que vão mostrar algo diferente. Somos nós, o sal da terra, que não temos medo de ser diferentes. Amém ou não amém? Pode não parecer, mas eles estão procurando isso, eles estão buscando. Quem sabe se esses jovens que deixaram a família para ir lutar, pegar em armas no Estado Islâmico e lutar por uma causa iníqua, se tornaram assassinos, monstros, matando sem piedade. Quem sabe se esses jovens tivessem conhecido um discípulo cheio do Espírito Santo, que se levanta, assim como Daniel e os seus companheiros ficaram em pé diante da convocação do rei para se dobrar diante do ídolo. Um jovem que não se dobra diante da cultura desse mundo. Um jovem que não se dobra diante dos valores desse mundo. Quem sabe se eles tivessem encontrado um diferentão desses, eles teriam seguido esta causa, a causa de Cristo. E não precisassem ir matar em nome de Alá, ou do islamismo, ou de um governo islâmico sobre essa terra. Coisa que não tem nada a ver nem com a cultura deles. Mas eles estão vendo lá, tem gente lá matando e morrendo por causa disso. Então isso deve valer a pena. Eu quero ir lá. Minha vida não tem sentido. Nós somos o sal da terra. Amém, queridos? Que essa diferença possa estimular os jovens. Nós somos a luz do mundo. Quando a igreja, quando nós nos levantamos e quando nós vivemos os valores, principalmente os valores morais, e quando nós dizemos, gente, isso aqui é o certo, assim foi que Deus fez, cada um vai viver do jeito que quiser, cada um vai viver do jeito que achar melhor, mas a maneira como Deus criou o ser humano, eu creio nisso e eu pratico isso, é essa. A igreja também tem o dever de botar o dedo na ferida muitas vezes. A igreja também tem o dever de dizer assim, ó, isso não está certo, isso está errado. Sabe que as pessoas dizem que não existe verdade absoluta. O que é verdade para ti não quer dizer para mim. Mas hoje aqueles que pensam diferente estão sendo perseguidos, não é verdade? Se eu digo que é errado aquilo que todo mundo está dizendo que é certo, eu posso ir até para a cadeia. Eu vou ser chamado de homofóbico, homem das cavernas, fascista, e tantos elogios que estão tendo por aí, porque eu penso diferente.
Então que história é essa que não tem valores absolutos? Vocês querem dizer que os meus valores não podem ser absolutos, mas os de vocês são, né? Ou eu concordo com vocês ou eu estou errado, não é isso? Que história é essa? Por que o jogo só vale para lá, não vale para cá? Aqueles valores não são absolutos. Os de Deus são. Ele tem direito. Ele foi o Criador. Ele que sabe. Ele que pode dizer. Então nós somos, Jesus falou, vocês e tão somente vocês são o sal da terra e vocês são a luz do mundo. Quando nós manifestamos esse caráter de luz, nós temos que aparecer e também fazer as coisas aparecerem. A luz é assim, né? Se eu estou numa peça fechada, está tudo escuro, se eu ligo o interruptor, a lâmpada acende, eu vejo a luz e a luz me faz ver as coisas que estão ali naquele quarto, naquela sala. A luz não foi feita, é contra a natureza da luz ficar escondida. Foi por isso que Jesus falou, gente, é loucura pegar uma luz, uma vela no caso, uma lamparina, né? Naquela época não tinha lâmpada, mas a lamparina era usada para iluminar os ambientes. Jesus falou, é loucura pegar acender uma lamparina, colocar ela no chão e botar um cesto por cima. Abafou completamente a luz. Então para que acender a lamparina? É contra a natureza da luz ficar escondida. É contra a natureza da igreja também ficar escondida. Durante muitos anos, especialmente na Idade Média, muitos cristãos pensaram que, já que esse mundo é tão corrompido, tão sujo e tem tanta treva, o certo é a igreja se retirar do mundo e viver só a igreja, para não se contaminar. Eles perderam essa parte aqui do Sermão do Monte, porque se o sal não for aplicado em cima daquilo que está se corrompendo, ele não conserva nada. Se a luz não iluminar as trevas, ela não serve para nada. Se a luz ficar embaixo de um cesto, é a mesma coisa que está apagada. Então a igreja precisa aparecer. Nós precisamos aparecer, irmãos. Nós precisamos aparecer. As nossas boas obras têm que ser feitas onde as pessoas possam olhar. É claro que aqui não está se falando do fariseu que faz as suas obras. Jesus vai falar mais em detalhes sobre isso mais adiante. Não está falando daquele que se exibe porque ele quer o elogio dos homens. Aí é o coração completamente errado. Nós estamos dizendo outra coisa, que quando a igreja se dá a conhecer, quando nós vamos até onde os incrédulos estão, quando nós trazemos os incrédulos para o nosso convívio, e eles podem ver a vida que nós temos e as obras que nós fazemos, então a luz está iluminando de fato. Às vezes nós temos a impressão de que nós não podemos estar no mesmo ambiente onde os incrédulos estão. Eu fui bancário muito tempo e logo que eu assumi numa agência do interior do estado, lá no Rio Grande do Sul, era uma cidade muito pequenininha. Então os funcionários do banco, era gente, na maior parte deles, olha, quase totalidade deles, era gente que tinha vindo de outras cidades, até de outros estados. Então o pessoal não tinha poucas referências ali naquela cidade. Então eles estavam muitas vezes juntos, faziam muitas reuniões, faziam muitas... eu falava festas e a Neila falou um dia assim, amor, as pessoas acham que festa é balada, né? Não, festa, uma janta, faziam jantas, faziam um churrasco, aí ficavam confraternizando, as famílias se juntavam, os funcionários da agência estavam muito juntos. E eles, evidentemente, convidavam todos os funcionários. Aí aquele ambiente, apesar de não ser uma balada, era um ambiente onde a turma começava, mal botava o pé lá na casa de quem estava organizando aquela janta, mal botavam o pé, já começava a cerveja, começava a caipirinha, né? A carne não tinha ido para o fogo e a turma já estava alegrinha, né? Daqui a pouco era aquela bandalheira toda. Não era aquele ambiente que dá alegria na gente. Não é aquele lugar onde a gente se sente como nós nos sentimos no meio dos irmãos. Pelo contrário, é um ambiente até hostil, machuca o ouvido. A gente fica deslocado. Mas eu falei para ele, amor, nós temos que ir. Se eu não for, o que eles vão pensar?
Ah, o Vonei e a Neila são crentes, são muito santos, não pode se misturar. Tá bom, deixa eles lá. Qual é a ideia de Jesus que eles iam ter? Se nós nos separássemos, se a gente pegasse a nossa luz e colocasse bem acomodadinha debaixo de um cesto, se nós pegasse o nosso sal e deixasse ele dentro do saleiro para não pegar umidade e não tocar em nada impuro, que ideia eles iam ter? Não era lá que a gente tinha que estar. Nós tínhamos que nos sacrificar e pagar o preço de estar com eles, de sentar com eles, de conversar com eles, de ouvir as bobagens que eles falavam e matar no peito e sair jogando. Deixa assim. Eu não preciso rir da piada suja, não preciso ficar ali comentando. Até a minha reação já vai dizer alguma coisa. Foi um tempinho que eles, quando nós estávamos presentes, eles se cuidavam e já não falavam piadas sujas mais, porque eles ficavam constrangidos com a nossa presença, mas nós estávamos lá, e nós fazíamos questão de ir. Chegávamos lá, jantávamos, ficávamos um pouquinho e íamos para casa. Eles continuavam lá, mas nós nunca nos separamos, nunca nos segregamos, porque a gente entendeu que o nosso lugar era lá, para eles poderem ver alguma coisa, receberem algum amor, receberem alguma aceitação. A gente tinha que estar lá. Muitas vezes as pessoas querem estar no lugar onde os incrédulos estão, porque eles se identificam e têm desejo de estar lá. Essa motivação não é boa. Nessa hora faz mal estar lá. Mas quando nós pagamos um preço para estar junto dos incrédulos, aí nós sabemos que é onde nós temos que estar. Amém ou não amém? Então a igreja não tem que se esconder, ela tem que iluminar, ela tem que salgar, para que as pessoas vejam as nossas boas obras e glorifiquem o nosso Pai que está nos céus. Aleluia. Oramos?